Olá, primeiro ano A e primeiro ano B, FD, da disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a obra Comportamento Verbal, do psicólogo Skinner. E nesse segundo vídeo eu pretendo terminar essa obra, um vídeo mais curto que o anterior, eu espero pelo menos. E assim, resumidamente, a discussão de comportamento verbal é sobre como a comunicação é falha e os elementos que nós precisamos utilizar para que essa comunicação ocorra de modo mais adequado e mais eficiente. Falei sobre as respostas ecoicas, que é quando você não sabe, não lembra imediatamente de uma resposta, você repete a pergunta em parte para poder ganhar tempo de raciocinar. E falei também sobre como às vezes utilizamos os gestos para complementar a nossa comunicação falada. Eu aponto para um bolo, para uma pessoa, eu mostro o tamanho de uma tábua que eu preciso, eu explico o formato que eu quero de uma folha e utilizo muito desses elementos para a educação, para a conversa. Na educação, a questão do comportamento verbal, ela é substituída. Cada vez mais devemos utilizar elementos visuais, principalmente na infância, que é o campo de trabalho de vocês. Precisamos utilizar alguns reforços, alguns operantes que vão para além de minha fala. Eu nunca me canso de repetir. Se fosse para a educação infantil, minha aula ela não teria significado, porque é uma aula exclusivamente falada, por vários motivos, principalmente pela ausência de recursos tecnológicos adequados para fazer uma aula mais decente. Bom, vamos voltar lá, falar um pouquinho ainda sobre a parte 2 que nós tínhamos parado. E a última vez que eu falei, o último termo foi o alto-falante, que é a pessoa que puxa tudo para sua zona de conforto. Teoricamente, ela nem te escuta. Ela está conversando com você, mas muito angustiada, procurando uma brecha para levar o assunto para o tema dela. E o professor alto-falante é o professor da educação à distância. Nossa, eu estou atacando esse tema. Em que sentido? Que ele acha que os alunos vão entender perfeitamente porque ele explicou. E que na realidade não é isso. Não basta eu explicar. É necessário eu partir do aluno para poder trabalhar. Vamos lá então, capítulo 8. O operante verbal, comunidade de análise. Ali tem uma frase que ela é muito reveladora sobre o que nós estamos falando. O mundo não surge espontaneamente, mas apenas como auxílio de um comportamento adequado de transcrição e translação. Ou seja, não adianta eu querer evocar, trazer o mundo, trazer o meu conhecimento do nada e achar que com as simples palavras ele vai surgir e o aluno vai absorver. Não é espontâneo o processo. Existe toda uma preparação para que um conhecimento, que um entendimento de determinada realidade seja conseguido. E aí, os antigos ganham muito de nós. Eles eram muito mais capazes de contar a história de como aconteceu, de narrar lugares. A força que o escritor usa para fazer você imaginar um mosteiro, para fazer você imaginar uma antiga igreja medieval, é um pouco sobre esse esforço de tentar traduzir o mundo, tentar fazer você entender sobre o que ele está falando. Não basta simplesmente falar e achar que o aprendizado vai ocorrer. Na parte 3, fala sobre variáveis múltiplas. Basicamente, uma retomada de alguns elementos que facilitam a comunicação, que nós já comentamos, que são os gestos, são a combinação de palavras, a entonação da voz. Então vamos pular direto para a parte 4, que fala sobre a manipulação do comportamento verbal. O início ali continua batendo na mesma tecla sobre palavras que precisam ser contextualizadas, que é necessário você mostrar de onde ela surgiu, por que ela surgiu, para fazer com que o ouvinte consiga se situar no tempo e no espaço. Mas o que interessa aqui basicamente é o capítulo 14, a composição e seus efeitos sobre a manipulação do comportamento verbal. E eu vou ler aqui para vocês
A mudança ocasionada no comportamento do ouvinte é chamada de instrução. Ou seja, se você conseguiu fazer a pessoa mudar de comportamento, é sinal que ela foi instruída. A instrução, então, não é um processo meramente cognitivo, mas ele implica a capacidade de você fazer com que a pessoa seja influenciada pela informação que você deu e que essa pessoa seja capaz de receber essa informação. O falante pode inspirar confiança ou crédito, dizendo muitas coisas que são verdadeiras ou rapidamente confirmadas, ou ainda recorrendo a expedientes retóricos. O que isso quer dizer? Pense hoje nas fake news. O que é uma fake news em última análise? A pessoa diz um determinado texto verdadeiro, até metade do texto vai lá e traz informações com dados que você comprove, e de repente joga uma mentira no meio. Mas você, por ver aqueles dados que são agradáveis, você tende a não ver essa mentira. E é assim que o falante começa a ganhar confiança. E tem outra parte que é o conselho do professor. Diz assim: a eficácia do ensino depende, em parte, da habilidade do professor para gerar relações de prestígios, relações que tornam seus mandos eficazes. Não sei se vocês repararam, mas em cada palestra de alguém, você vai ver o fulano antes de se apresentar num programa de TV. Nós vamos conversar hoje com o professor fulano de tal, dá aula em tal universidade, é pós-doutor não sei o quê. E nossos cursos de formação de professores também é assim. Normalmente as pessoas se apresentam, a fulana fez faculdade, ela é pós-doutora lá nos Estados Unidos, lá na França. E tem gente que a partir do momento que ouve a expressão faculdade, Estados Unidos, faculdade, Europa, vai achar que tudo que a pessoa falar vai ser de um iluminado, de uma boca de gênio. E na verdade não é muito assim. Só que essas pessoas, elas têm a capacidade de nos iludir, de nos condicionar e conseguem prestígio e atenção. Pensa na filmagem aqui. Ó. Se vocês olharem o fundo da minha casa, estão vendo somente uma parede vermelha. Se eu quisesse passar um pouco mais de confiança, o ideal seria uma biblioteca gigante ali, com livros de tudo quanto é lado, de preferência livros grossos, para que quem assistisse o vídeo iria imaginar assim, pô, esse cara deve ser inteligente pra caramba, olha o tanto de livro que tem. Então você vai ver, muitos intelectuais usam desses artifícios para obter... E aqui eu não estou criticando, tá? Estou só evidenciando o que o Skinner está dizendo. Usa desses artifícios para obter prestígio. Se tivesse uma biblioteca gigante, quem não me conhece, ia pensar, nossa, olha o tanto de livro que essa pessoa tem, que esse cara já leu. E aí se você começa a citar uns termos em outras línguas também, enfim, você faz uma montagem de um personagem e passa a ser respeitado por aquela montagem. E o professor? Olha, gente, assim, eu acredito que se faz necessário ter um pouco de prestígio. De que maneira? Quando você sabe o que você fala, quando você combina uma coisa com o aluno e você cumpre o combinado, quando você age de maneira que pode ser prevista, você não pode ser imprevisível em sala de aula, tá? Então se você tem o hábito X, ser fiel ao que você fala, ser fiel ao que você combina, já são elementos que vão te favorecer. Prestar atenção, se esforçar, mostrar que você está se dedicando no trabalho. Então são termos que precisam desse prestígio. Um professor que ele perde o prestígio, automaticamente ele não vai conseguir dar aula. O aluno vai pegar um certo ranço, que quando ele abrir a boca, o aluno já vai ter raiva. Por N motivos, tá? Não é uma coisa que eu consigo dando uma ordem, olha, eu quero que vocês façam isso, não. É uma coisa que é conquistada progressivamente, que depende da ação de vocês, de uma ação coesa. É necessário que o aluno veja, você não precisa ficar falando o que você quer o tempo todo, né? Ficar se divulgando, mas é necessário que o aluno perceba em você a intenção por trás do trabalho, por trás de cada ato, e até mesmo no momento que você vai criticá-lo, ele vai tender a entender o que você está dizendo, por que você está fazendo aquele comportamento. Eu creio que a obra Comportamento Verbal, ela finaliza aí. O que importa dela para a educação? Por que nós vemos ela na educação? Primeiro, porque não basta eu falar que o aluno vai aprender. É necessário eu usar
o máximo possível de elementos para, de certa forma, complementar aquela fala. Segundo, ser mais claro possível, reforçar o que você acabou de falar. Se o entendimento não se fez, faça um acordo com o pessoal. Quando você estiver dando aula, olha, eu quero que você, qualquer coisa que você não entenda, vá perguntar, me interrogue se é isso mesmo. E assim nós vamos criando vários mecanismos, sempre partindo da realidade do conhecimento do aluno, para que você possa expor os seus elementos, expor o seu tema, expor a sua aula de modo cada vez mais adequado. Cuidado para não ficar falando sozinho em sala de aula, tá? Não adianta só despejar blá, 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 blá e não ser entendido em nada. Então tome muito cuidado com isso. E já que o tema da aula é propício, para finalizar, qualquer dúvida, mandem mensagem e vamos tentar superar essas impossibilidades do ensino à distância por meio de comunicação cada vez mais efetiva. O Classroom, repito, está aberto, fecha assim a penúltima obra sobre Skinner e deixarei um espaço, ainda um ou dois vídeos, que é a obra final sobre o behaviorismo. Até!